Olha, a Juju, ela faz uma pergunta sobre o seu trabalho social em Marília. Ela pergunta o que levou você a se interessar pelos deficientes auditivos. Tá. Isso aconteceu há 15 anos atrás, eu estava na igreja e, como eu disse, eu acredito que no primeiro momento eu me apaixonei pela língua de sinais. E a partir do momento que eu passei a conviver com os surdos, eu me apaixonei pela causa, né, pelas necessidades. O surdo, ele vive no mundo do silêncio e ele precisa de pessoas que se disponham a ser vozes, a voz deles. E eu me dispus há 15 anos atrás e até hoje, depois de 15 anos, eu continuo apaixonadíssima pela causa. Então eu comecei com um trabalho assim, me apaixonando pela língua e hoje eu sou apaixonada pelo surdo como um todo. O Sidney, ele diz assim: oi, Rebeca, boa tarde. Eu queria saber se a linguagem de sinais pode ser aprendida por surdos que não sabem ler nem escrever. Pessoas que já nascem surdas aprendem totalmente ou só aquelas que adquirem a doença depois de serem alfabetizadas? Ele está perguntando sobre a Libras, né? Sim, não, na verdade, a Libras ela é a língua natural do surdo. Por que eu digo natural? Porque ele aprende de uma forma natural, igual a gente fala o português. Vem de uma forma espontânea, você abrir a boca, emitir sons e no decorrer do tempo você vai aprendendo o sentido de cada palavra ou como usá-las. O surdo é a mesma forma. Por exemplo, as crianças que ouvem, as primeiras palavras dela muitas vezes são mamã, papá, né? E água, né? Aba, a criança vai falando. A criança surda, as primeiras palavras dela são os apontamentos. Então, quando ela quer água, ela quer a geladeira, ela quer ver televisão. Então, são as primeiras palavras. A partir do momento que a criança surda ou a pessoa surda convive com demais surdos, ela vai aprender a língua de sinais. Quando ela não convive com a comunidade surda, ela acaba criando uma língua de sinais própria, mas que só ela e o seu meio conhecem. Então, por isso que é importante a criança conviver com outras crianças surdas também, para desenvolver a língua de sinais. E o que é mais difícil é quando a gente encontra já um surdo em idade adulta, como já aconteceu várias vezes, que nunca teve contato com a língua de sinais e nem com a língua portuguesa. Na verdade, é uma pessoa sem identidade, porque ele não consegue se expressar nem com a língua de sinais e nem com a língua portuguesa. Então, é feito um trabalho mais difícil, porque a gente tem que trabalhar com figuras. Então, você vai mostrar a figura da árvore, vai falar árvore. Vai mostrar a figura da maçã, vai explicar maçã. Então, você começa com o conceito de palavras concretas e, a partir do momento que ele adquirir as palavras concretas, o abstrato vai naturalmente. Conta um pouquinho do trabalho que você desenvolve no Instituto Rebecca Nehmer, em Marília. Certo. O Instituto Rebecca Nehmer foi criado há 10 anos atrás com o intuito de integrar a criança e o adolescente surdo no contexto social. Naquela época, nós atendíamos cerca de 4 ou 5 crianças, hoje a gente assiste cerca de 20 e 25 famílias, tá? O nosso maior objetivo é quebrar essa barreira da comunicação que há entre o surdo e a comunidade, a sociedade. Então, uma ótima forma que a gente criou na época foi um coral de crianças surdas, porque música é uma coisa que encanta todo mundo. Então, nas nossas apresentações, as pessoas tomavam ciência que o surdo tem uma língua própria. E hoje, assim, 10 anos depois, a gente vê crianças que tinham 10 anos, 8 anos, hoje já integradas no mercado de trabalho, que isso pra gente é uma honra, é um grande privilégio. Qual é o número de surdos no Brasil, você sabe, Rebeca? Olha, eu sei que aproximadamente 3 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência auditiva. Eu acredito que dentro disso 1 milhão surdez profunda. Bom, o Lucas, ele diz assim: Rebeca, boa tarde. Desculpa a ignorância, mas eu queria entender uma coisa. Às vezes, na linguagem dos sinais, as palavras são ditas letra por letra e às vezes uma expressão toda é representada por um sinal apenas. Como é isso? Tá, na verdade, não é ignorância porque você não é usuário da língua, então é muito bom perguntar porque a gente já aclarei aí para todo mundo essa informação. Mas a questão do alfabeto, quando é letra por letra, a gente usa para falar nome de pessoas ou nome de cidades ou locais desconhecidos. Já os sinais, cada palavra representa um sinal, por exemplo, casa, eu, amor, Jesus, então cada palavra tem um sinal. Só que como a estrutura da língua é uma e a estrutura da língua portuguesa é outra, então tem palavras em português que não tem
a mesma palavra na língua de sinais. Como, por exemplo, saudade, que existe em português, não existe em inglês. Existe uma forma semelhante, né, de dizer eu sinto sua falta, I miss you, mas não é saudade. Então, a mesma coisa em Libras. Quando nós não temos a mesma palavra na língua de sinais, a gente tem que explicar o que é que significa. E outros casos que, por exemplo, qual é o seu nome? Eu estou usando várias palavras em português e eu vou resumir em um único sinal em Libras. Qual é o seu nome? Né? Marcando a interrogação com a sobrancelha e fazendo o sinal de nome. Quanto...